Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, bom dia. Bom, hoje nós estamos discutindo uma parte importante do processo legislativo, que é a apreciação de um veto. Você que nos acompanha aí de casa, o que é o veto? Quando o Poder Legislativo ele decide sobre um determinado projeto de lei, a maior parte dos projetos de lei, salvo quando a gente está tratando de um decreto legislativo que trata aqui de assuntos internos da Câmara ou de uma emenda à lei orgânica, a grande parte dos projetos de lei vão para a análise do Poder Executivo. E o Poder Executivo, com base no convencimento dele, na orientação jurídica que ele tem, o prefeito ele sanciona, que é a concorda, ou ele veta o projeto de lei. E no caso, esse projeto de lei foi um projeto de lei de minha autoria, aprovado por unanimidade nessa casa, que institui os bolsões de estacionamento de motos e bicicletas. Nós vivemos aí numa cidade bastante antiga, a terceira cidade mais antiga do Vale do Paraíba, onde sofremos com a questão das ruas estreitas, temos bastante problema de acidentes, de atropelamento de bicicletas, acidentes de atropelamentos causados por motocicletas. E esses bolsões de estacionamento, para quem não conhece, aquele bolsão instalado na frente do semáforo, comprovadamente é um recurso de segurança utilizado nas cidades mais modernas do mundo, em algumas das cidades já mais modernas do Brasil, exemplo, a cidade de São Paulo. Acho que é um exemplo bastante claro sobre a utilização eficiente dessa ferramenta que tem como função dar mais proteção para o ciclista e para o motociclista, causando após a abertura do semáforo, um deslocamento mais organizado desses meios de transporte que acabam disputando o espaço com o ônibus e com os carros. Aprovamos esse projeto e qual foi minha surpresa de receber o veto, e nas razões do veto, uma justificativa bem rasa, bem econômica, sem muito aprofundamento, dizendo o seguinte, que tal projeto desrespeitaria o Código de Trânsito, dizendo que só caberia ao Congresso Nacional legislar sobre lei de trânsito, e esse caso não é uma lei de trânsito, e que tal projeto desrespeitaria a independência dos poderes, que nós estaríamos criando uma atribuição ao Poder Executivo. Bom, é a função do Poder Executivo tentar defender o lado dele, né? Mas nós, enquanto Poder Legislativo, temos obrigação e dever de defender as nossas prerrogativas. E nesse ponto, o Poder Executivo está claramente equivocado, juridicamente enganado, e eu vou provar por quê. Inicialmente, gostaria que vocês colocassem, pedir para a técnica, colocar o primeiro slide. O primeiro slide trata, por gentileza, a técnica. No primeiro slide, eu vou começar fazendo a construção da comprovação de que o Poder Executivo está errado juridicamente. A Constituição Federal, ela diz que, no artigo 182, que a política do desenvolvimento urbano, ou seja, o urbanismo, será executado pelo Poder Público Municipal. Ou seja, a Constituição Federal está dando aí autorização para o Poder Público Municipal regularizar e regulamentar o urbanismo. O que é o urbanismo? Pode passar a próxima? Então, o urbanismo é tudo o que acontece dentro da zona urbana da cidade. No artigo 2º da lei orgânica do nosso município, que é a Constituição Municipal, nós temos que o governo municipal será exercido, o Poder Público Municipal será exercido pela Câmara e pela Prefeitura. Na sequência, pode passar, esse ponto eu gostaria de destacar e chamar a atenção de todos os nobres pares. Para quem não sabe, está lá no artigo 27 da lei orgânica, quais são os assuntos que a Câmara Municipal pode regulamentar. Quais assuntos que a Câmara Municipal pode fazer projeto de lei. Artigo 27, inciso 18, deliberar sobre normas urbanísticas. Deliberar sobre normas urbanísticas. Obviamente, a questão do trânsito é uma norma
urbanística. Pode seguir a sequência aí. Para quem tem dúvida, eu fui lá no dicionário e para discutir o que é deliberar, né? Tomar decisão, pensar, analisar, resolver mediante discussão, exame, fazer proposituras, que é o que nós fizemos aqui. Na sequência, pode passar o outro slide. O Código de Trânsito Nacional, contradizendo o parecer dado pelo Executivo, diz o seguinte: compete ao poder público municipal planejar, projetar, regulamentar, olha o verbo, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres, de animais e promover o desenvolvimento da circulação com segurança dos ciclistas. Vejam, gente, a miopia jurídica do Poder Executivo. A miopia jurídica, eu vou comprovar que na verdade não é miopia jurídica, é um tendencionismo partidário em fazer a análise do veto. Porque o próprio Código de Trânsito, que o jurídico equivocadamente, erroneamente afirmou que não está sendo respeitado, diz que cabe ao poder público municipal regulamentar e garantir a segurança do ciclista. E a faixa é exatamente isso. Então, você que anda de bicicleta, que nos está acompanhando, você que anda de motocicleta, que teria um deslocamento mais seguro com a faixa, o Código de Trânsito garante, volta de novo, gente, só para não dizer que eu estou inventando isso. Ó, leiam aí, Código de Trânsito Brasileiro, compete ao poder público municipal planejar, presta atenção nos verbos, projetar, regulamentar, a regulamentação é feita através de lei, e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança. Está errado, o veto são 15 minutos. Está errado, o veto é tanto para o autor quanto para o líder do prefeito, são 15 minutos. Então, regulamentar através de lei. E foi isso que nós fizemos. Regulamentamos, foi aprovado e o prefeito vetou. Porém, eu queria, passa a próxima, mostrar como o prefeito está sendo equivocado e como eu quero acreditar que foi apenas um erro do jurídico lá da prefeitura. Eles não perceberam e acabaram, porque esse mesmo jurídico da prefeitura, no projeto de lei 5.825 de 2014, do então vereador Hernani Barreto, fez uma lei com o seguinte intuito: institui nas vias e logradouros do município, dentro do perímetro urbano, a ciclofaixa de lazer. Vejam só, o então vereador, do mesmo partido do prefeito, fez um projeto de lei, votado por todos aqui, olha o verbo, institui nas vias e logradouros do município, dentro do perímetro urbano, a ciclofaixa de lazer. Vamos lá ver o que está escrito no projeto de lei. Fica instituído nas vias e logradouros do município, dentro do perímetro urbano, a ciclofaixa de lazer. Vejam só, gente, bolsão para moto, que nada mais é que uma pintura, não pode. Ciclofaixa pode. Por quê? Sabe que é o partido do vereador que fez a diferença no pensamento lá do advogado? Ou foi só um erro? Eu quero acreditar que foi só um erro. Isso foi sancionado e está em vigor pelo prefeito. A ciclofaixa instituída, e está correto sancionar, por quê? Porque, como eu disse, o artigo 27 da lei orgânica diz que o vereador pode legislar sobre normas urbanísticas, sim. Então não tem nada de errado legislar sobre isso. Agora eu estou usando esse projeto de lei do então vereador para mostrar que para este vereador a lei foi respeitada. Para este vereador, por conta de estar fazendo oposição, daí acha-se pelos em ovos para se vetar. Então, é contraditório. Em menos de um ano, para dois assuntos legislativos iguais, ter uma postura diferente. Então, volto a dizer, essa casa tem o dever de defender as prerrogativas do vereador. O artigo 27 da lei orgânica, ele é claro em dizer que é, sim, função do vereador legislar sobre normas urbanísticas. O Código de Trânsito é claro em dizer que é, sim,
dever do município regulamentar a norma de trânsito e garantir a segurança de ciclista. A nossa faixa garante exatamente isso. E se pode criar ciclofaixa, pode sim criar bolsão de estacionamento. Então hoje está na mão dessa casa decidir se existem 2 pesos, 2 medidas, ou se nós vamos ser coerentes com uma decisão. Até então essa casa está sendo, o incoerente está sendo o Poder Executivo. Nós aprovamos os 2 projetos por unanimidade, garantindo a prerrogativa desse Poder Legislativo de legislar sobre norma urbanística. Então não há nenhuma afronta, não há nenhum vício de iniciativa, há sim pleno e total respeito ao Código de Trânsito, pleno e total respeito à Constituição Federal, pleno e total respeito ao artigo 27, inciso 18 da Lei Orgânica do município de Jacareí. Então não há nenhuma injuridicidade aqui. Posso até respeitar, até porque, como foi dito aqui, da mesma forma que pensamos diferentes, uma opinião política, pode haver interpretações jurídicas diferentes, tudo bem, respeito, mas é no mínimo estranho um mesmo jurídico dar pareceres diferentes para uma mesma situação, ciclofaixa e faixa de bolsão de motos e bicicleta. Ciclofaixa pode, bolsão de bicicleta não pode. São 2 sinalizações de trânsito. Então, é no mínimo incoerente. Para quem quer acompanhar aí, é só entrar lá no site, Lei 5.825 de 2014. Está em vigor e foi plenamente sancionada pelo prefeito Hamilton, sem qualquer veto, sem qualquer questionamento. Então, baseado nesta prova, e baseado em todos os artigos de leis que eu trouxe aqui para vocês, provando a miopia jurídica, ou o equívoco, vou pensar assim, do jurídico do executivo nesta questão, eu conclamo nós vereadores que votemos contrário a esse veto, que na verdade é um desrespeito a uma garantia constitucional, a uma garantia legal que o vereador tem de regulamentar normas urbanísticas, não há dúvida. Então, ou defendemos a nossa garantia legislativa já tão limitada, ou estamos condenados a ficar aqui votando o que o prefeito manda, ou tendo iniciativa apenas de projeto de denominação de logradouros, porque se o pouco que nós temos garantido pela lei, nós aceitarmos esse desrespeito, essa limitação, sem qualquer embasamento, porque o nosso embasamento é claro, realmente resumiremos essa casa a uma casa festiva e não uma casa legislativa. Então, conclamo os nobres pares a votar contrário ao veto.